Alô? Agora? Muito bem. Boa noite. Espero que todas as pessoas estejam bem e seguras pela preservação da vida. Essa é a primeira atividade oficial do terceiro encontro nacional da EGPT-PROEJA da Rede Federal, um webinar preparatório do evento que ocorrerá em outubro, de 1º a 4. Sou Guilherme Reichwald, participo da comissão organizadora do evento, professor do IFSU, Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e parte da diretoria colegiada do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, o FEJARS. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Os nossos encontros são iniciativas de um coletivo de educadoras e educadores da Rede Federal, os encontros nacionais da EGPT-PROEJA da Rede Federal. O desejo é de fortalecer a educação de jovens e adultos na educação profissional tecnológica, a EGPT, nas nossas diferentes instituições, ou seja, nos institutos federais, nas escolas vinculadas às universidades e no Colégio Pedro II. Em 2018, nos encontramos pela primeira vez no IFG, Instituto Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, e no segundo encontro, em 2019, na cidade de Londrina, o Instituto Federal do Paraná, o IFPR, esteve como anfitrião. Nestes dois encontros nacionais da EGPT-PROEJA, participaram em torno de 400 pessoas, entre estudantes, docentes, técnicos e técnicas administrativas. Temos dois documentos que apontam desafios e possibilidades para a EGPT-PROEJA na rede federal. Do encontro de Goiânia, nós temos o chamado Plano de Ações, e do encontro de Londrina, Carta de Londrina. Ambos buscam o fortalecimento da EGPT como política pública de fato e de direito, isto é, de não ser mais um programa, mas política pública. Como também, ambos documentos afirmam a prioridade da EGPT-PROEJA ser oferecida como cursos integrados de ensino médio. E para oficialmente abrir os trabalhos dessa atividade preparatória do terceiro Encontro Nacional da EGPT-PROEJA, eu vou passar a palavra para a colega, a professora Juliana Aguiar, do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, coordenadora do curso técnico integrado em artesanato do campus Maceió, e articuladora do encontro de 2020. Por favor. Boa noite a todas e todos. Eu sou Juliana Aguiar, professora do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió. Estamos muito felizes em recebê-los nessa primeira live preparatória para o terceiro evento nacional da EGPT-PROEJA da Rede Federal. A presença de vocês é muito importante nesse momento de tantas incertezas e diálogos desencontrados diante de uma pandemia que nos isolou, mas, ao mesmo tempo, nos fez refletir que certezas não existem e que a empatia é uma ação difícil de ser praticada. Diante desse panorama, entende-se que a manutenção dos diálogos e reflexões iniciadas em 2018, em Goiânia, através do primeiro Encontro Nacional da EGPT-PROEJA da Rede Federal, e aprofundadas em 2019, no segundo Encontro Nacional em Londrina, torna-se fundamental e necessária para o fortalecimento e continuidade deste vínculo consolidado diante de um panorama incerto para a LGBT no país e na rede. Diante da necessidade de avançar e fortalecer a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional e tecnológica, EGPT-PROEJA, na rede federal, entendemos que é fundamental manter e fortalecer os diálogos e as trocas de experiências educativas vivenciadas nesses dois momentos anteriores, que promoveram análises e reflexões
permitindo a construção de sistematizações fundamentais para referenciar proposições de políticas institucionais que garantam uma educação profissional pública, gratuita, democrática, plural e com qualidade social no âmbito dos institutos federais para a EGPT. Pensando nesse cenário, a ideia de realizar o terceiro encontro mostrou-se iminente e desafiadora, sobretudo no formato virtual, que consiste em uma experiência de aprendizado e construção de possibilidades para todas e todos, dentro de um panorama desfavorável, principalmente por todas as dificuldades sofridas pela educação pública desse país, tão atacada e subjugada por um sistema que insiste em desmerecer todos os esforços empregados em pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos em institutos de ensino que carregam nos ombros a responsabilidade de educar com qualidade. Assim, cresceu a necessidade de poder, mais uma vez, reunir a comunidade da EGPT-PROEJA em torno de discussões que promovam práticas educacionais que fomentem reflexões sobre a importância da permanência, do crescimento e fortalecimento da modalidade dentro dos institutos federais. O terceiro encontro nacional da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional e tecnológica, EGPT-PROEJA, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, traz o tema Tempos de Aprendizagem, reflexões sobre acesso, permanência e êxito dos estudantes da EGPT, evento que será realizado nos dias 1, 2, 3 e 4 de outubro de 2020, sediado pelo Instituto Federal de Alagoas, IFAL, e reforça a necessidade de contribuir com o avanço e fortalecimento da EGPT na rede federal, socializar experiências pedagógicas que buscam a formação integral, integrada e inclusiva de estudantes, promover espaço de escuta e diálogo estudantil, de modo a qualificar as ações de oferta de cursos da EGPT, socializar experiências da oferta da EGPT na rede federal, evidenciando ações relevantes de acesso, permanência e êxito dos estudantes, avaliar os desdobramentos e contribuições elaboradas no primeiro e segundo encontro da REJA na rede federal no âmbito das instituições, entre outras ações e objetivos. Aproveitem a live de hoje, esperamos todas e todos em outubro, muito agradecida pela atenção de vocês, deixando a reflexão de que, juntos, somos mais fortes. Muito obrigado, professora Juliana. Desde já, quero registrar os nossos agradecimentos pelo trabalho dos dois colegas professores de EBTT da Rede Federal, que estarão esta noite fazendo a interpretação simultânea para Libras. O professor José Carlos Ferreira Souza, do IFAM, Instituto Federal do Amazonas, e o professor Francisco Marcelo Bessa, do IFPA, do Instituto Federal do Pará. Também o nosso muito obrigado à equipe técnica do IFAL, Marco Antônio Albuquerque Silva e Adriana Tiara de Oliveira Silva, bem como obrigado ao suporte de Zoroastro Neto, Juliana e Elizabeth Duarte. Uma grande equipe para esse webinar aqui e uma maior ainda para o terceiro encontro, né? Eu quero convidar vocês a acessarem os contatos que estão aqui na descrição do programa, o Instagram e o site do Encontro Nacional, logo aqui abaixo da tela, podem visualizar, abrir, expandir o texto. E, muito importante também, que divulguem e participem com textos da segunda coletânea nacional, Histórias que Merecem Ser Contadas, também aqui na descrição. Desta vez, as autoras e os autores somos nós, educadores e educadoras, isto é, docentes, técnicos e técnicas que atuam ou atuaram na EJA da Rede Federal. O site de acesso também está aqui, mais uma vez, repito, e a data limite de envio dos
é na próxima semana, 26 de agosto. Por favor, divulguem e participem dessa coletânea de histórias que merecem ser contadas, educadores e educadoras. Bem, agora vamos ao debate da noite, que tem o título de A EGPT em diálogo com os fóruns de EJA, desafios na consolidação da rede federal. O debate com os fóruns de EJA Brasil busca ampliar e fortalecer as reflexões sobre a modalidade. Reconhecemos nos fóruns de EJA dos estados um acúmulo de experiências e conquistas que a rede federal deve considerar. E, por isso, 3 representantes dos fóruns de EJA Brasil estão aqui esta noite. Temos 2 convidadas e um convidado. A professora Abdísia Barros, do Fórum de EJA de Alagoas, o professor André Augusto de Azevedo, pelo Fórum de EJA do Rio Grande do Norte, e a professora Maria Luísa Pinto Pereira, pelo Fórum de EJA do Distrito Federal. Muito obrigado, vocês 3, por estarem aqui conosco e possibilitar esse debate, essa reflexão com a rede federal. Sem mais, eu passo imediatamente a palavra para a professora Abdísia. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, eu tenho muita gratidão e honra pelo convite do Instituto Federal de Alagoas, na pessoa de toda a comissão, na pessoa da professora Elizabeth Duarte, membro efetivo do Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos, assim como as professoras Divani, Fátima e Socorro e o professor Jailson. Pensando hoje iniciar minha fala representando como militante do Fórum, eu gostaria de, inicialmente, ser solidária a todas as famílias que perderam parentes e vítimas para o Covid-19. E eu trago nessa noite de hoje, pensando nessas vítimas, e por questão de autoral, eu não trago a música, mas o poema de Mercedes Souza, para que nós possamos, é uma música que era interpretada também por Beth Carvalho, e que me tocou essa semana diante do cenário nacional. E eu gostaria de ler esse poema bem rápido. O poema diz: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucada brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro forte, é um monstro grande e pisa forte toda a fome e inocência dessa gente. Esse poema eu trago em solidariedade a todas as famílias das vítimas e também em solidariedade a todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras desse país, que não têm os seus direitos garantidos, reconhecidos e respeitados nesse momento de uma guerra sanitária no nosso país. E o que me mexe mais é quando sai o auxílio emergencial e que a gente percebe que não só a pandemia no mundo escancara as desigualdades e as invisibilidades dos trabalhadores, mas o mais grave para o Brasil foi a inexistência social. Então, eu começo a minha noite de hoje como militante do Fórum, como militante e humana desse país, denunciando a falta de estrutura e de condições de vida e de respeito a todo cidadão e cidadão desse país. E nos apresentar enquanto Fórum. Quem somos nós? Nós somos militantes do Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos, que em Alagoas ele é criado em 2002 por uma atividade que vinha de um coletivo de alfabetizadores alagoanos, o COALFA, que atuava desde 1990 aqui no nosso estado. O nosso fórum ele é constituído desde a sua criação por um coletivo plural. Hoje, nós temos presentes os seguintes segmentos: professores, estudantes, sindicatos, o governo, algumas organizações não governamentais, movimentos populares, os institutos federais nos vários campos do estado e as universidades federal e estadual.
Nós orientamos no fórum nossas ações com o objetivo de articular, mobilizar, socializar e intervir diante dos altos índices de analfabetismo do nosso Estado. É uma coisa que é gritante ainda hoje, os dados que saíram agora do IBGE e do PNAD apontam ainda nosso Estado como os índices de violência e de analfabetismo, e isso o nosso fórum vem na luta contra a negação de direitos e de negação da vida. Onde nos fazemos presentes no Estado de Alagoas? Na elaboração de planos municipais e estadual da educação, acompanhando a regulamentação da educação de jovens e adultos no sistema estadual de ensino, acompanhando e avaliando e intervindo em situações que configurem negação do direito à educação de jovens, adultos e idosos aqui em Alagoas, contribuindo na configuração da EJA na atualidade. Estamos presentes nos movimentos do Fórum Nacional e EJA do Brasil, participando da luta e da resistência em defesa da educação de jovens, adultos e idosos como direito, materializada nos encontros nacionais e regionais de EJA. Estamos presentes nas audiências públicas, onde se faz presente nas câmaras, nas assembleias, na luta pelo direito dessa educação e desse sujeito cidadão e cidadã, nas reuniões dos conselhos estadual e municipais. Intervimos junto da Undime, procurando, acompanhando o UNCM, Sinteal, a Dufal, o FEPEC, através de interfóruns, com o Fórum do Campo, Fórum Indígena, Fórum Quilombola, nas reuniões de coordenações de EJA, na rede estadual, na rede municipal e na rede federal. Com as coordenadorias, a gente tenta dialogar aqui em Alagoas e nas reivindicações e lutas coletivas contra as retiradas de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Também estamos presentes, é uma iniciativa de uma tentativa de regionalizar o nosso fórum, que é um sonho, é um desejo. O nosso fórum ainda é muito ligado e muito centralizado ainda na capital, mas hoje temos presente vários municípios alagoanos no nosso fórum. Nós também procuramos acompanhar as metas dos planos estadual e municipal, onde a gente faz a denúncia que nenhuma meta do plano estadual foi vivenciado e não foi vencido no estado de Alagoas. Nós desenvolvemos a formação continuada para professores de educação de jovens e adultos em parceria com municípios alagoanos e muito mais os vinculados ao fórum. Participamos de audiências públicas em parceria com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, em audiências com secretária de Educação e Coordenadoria Geral da Educação de Jovens e Adultos e Idosos do município de Maceió. Nesse momento, nós temos uma grande dificuldade de diálogo com a rede estadual, né, com os gestores estaduais da educação no estado de Alagoas. Participamos e acompanhamos as orientações curriculares de Maceió e dos municípios que têm essas orientações. Fizemos um mapeamento da educação de jovens e adultos em Alagoas, uma parceria da UFAL-NEPEAL, num projeto PIBIC, e fazemos uma formação política com os membros do fórum, é uma tentativa de politizar também os membros do fórum, e participamos em reuniões de formação continuada. Alagoas tem uma realidade que nós não podemos não trazer para aqui nesse momento. Nesse encontro nacional do Instituto Federal, a gente precisa trazer nossa realidade. A rede estadual da educação não tem apoio, nós não temos apoio, nenhuma definição política, não temos diálogo com a rede estadual, nem fóruns, nem sindicatos, não temos diálogo com o Conselho Estadual de Educação. Estamos na luta com o fechamento de escolas nas nossas redes. Por decreto, o Estado define a educação de jovens e adultos como educação à distância e define todo o turno noturno como se fosse educação de jovens e adultos, como se a educação de jovens e adultos pudesse vivenciar por decreto, desconsiderando todas as especificidades, peculiaridades da educação de jovens e adultos. Nós temos, no estado de Alagoas, uma referência interessante, que a gente considera positivo, que é uma escola de referência para os privados de liberdade, que nesse momento de pandemia a gente está sem poder atender. Nas redes municipais, a gente percebe ações políticas isoladas. Tem municípios que acompanham, que avançam na educação de jovens e adultos, mas tem municípios que não, as políticas são muito isoladas.
90% utilizam legislação estadual. Ainda tivemos muita presença do projeto Brasil Alfabetizado como ação que dava uma visibilidade da educação de jovens e adultos, e havia o que a nossa luta era para inserir os alunos do PBA nas redes, um projeto de inserção e sustentabilidade. Temos, né, o Instituto Federal ofertando o ProEja, e a gente acompanha os cursos de turismo, cozinha, artesanato, acompanhamos as pesquisas dos professores na pós-graduação, onde a gente tinha esses retornos do Instituto, e o município de Maceió, isoladamente, ainda é um município que assume a política de formação de professores da educação de jovens, adultos e idosos. Maceió assume os idosos na sua política, nos seus decretos municipais, eles colocam os idosos, onde apresenta uma nova orientação curricular pautada nos referenciais de rede temática, numa perspectiva eminentemente freiriana, fazendo uma ruptura com o currículo conservador, o currículo tradicional. Nossa realidade também, nós continuamos liderando esses números absolutos de analfabetismo no país. Isso nos preocupa muito enquanto fórum. Nós somos hoje, nesse último índice do PNAD, contínuo 2019, nós somos hoje 443 mil pessoas analfabetas em Alagoas. Nós temos uma taxa de pessoas de 15 anos ou mais em Alagoas, que tinha de 19,4% em 2016, e agora nós temos 17,1% de analfabetos, de 15 anos ou mais. A taxa de pessoas de 60 anos ou mais de analfabetismo vem caindo desde 2016, mas nós ainda temos hoje uma das maiores taxas do Nordeste. A gente só pega o Piauí e Maranhão, que a gente ainda tem 41% de pessoas de 60 anos analfabetos. E desses, a taxa maior e o que aparece mais são as pessoas, são as mulheres em relação aos homens. Os homens têm uma taxa maior de analfabetismo, 18%. Nós temos nessa taxa pessoas brancas, 18%, mas nós temos a maior taxa, que são as pessoas negras, que são 45,7% pretas e pardas. Então, nós temos uma realidade alagoana que nos preocupa enquanto fórum. 3 em cada 5 adultos não concluíram o ensino médio em Alagoas. E a gente vê o Instituto Federal oferece, as redes vêm por decreto, e por isso que a gente diz que EJA não se resolve por decreto. A proporção de pessoas de 25 anos ou mais com ensino médio completo de escolarização cresceu no estado de Alagoas. Isso a gente vibra, fomos atrás, a gente encontra essa entrada nos institutos federais, a gente entende que é o decreto governamental instituindo todo o ensino médio noturno em educação de jovens e adultos, e aí salta também o índice de educação de jovens e adultos, de acesso e de atendimento. Mas a gente sabe que isso é um pouco desmascarado, porque não responde aos índices que nós estamos acompanhando. As pessoas de 25 anos ou mais de idade, houve queda percentual. Nós temos 58,2% em 2006, e para agora 2019, 54,1%. Então, houve um aumento percentual no ensino superior, em Alagoas, mas o ensino médio alagoano e a educação para os 15 anos ou mais, nós não tivemos esse aumento nessa crescente. Nossa realidade para a educação de jovens e adultos, nós tivemos uma demissão em massa dos professores horistas, principalmente os que atuavam e que defendiam a educação de jovens e adultos. Alagoas é formado hoje por 1,7 milhão de pessoas fora da escola. Nós temos, só no município de Maceió, 87 mil analfabetos. Nós temos, de acordo com o plano estadual, 137.812 crianças não atendidas na faixa de 4 a 5 anos. Isso já nos mostra o que é que nos vem no futuro para a educação de jovens e adultos, se esse atendimento não é garantido nessa faixa de 4 a 5 anos. Então, as nossas taxas, a nossa realidade em taxas é muito preocupante. Os municípios, na maioria, são vinculados a recursos federais, atrelados a programas e projetos. Um percentual muito pequeno de municípios
atende a política, a educação de jovens e adultos como política pública e trazendo como recurso próprio pouquíssimos municípios, a exemplo de Maceió, é um município que assume. As bases legais, nós encontramos poucos municípios que têm as suas bases legais próprias, seus regulamentos, seus regimentos. A grande maioria utiliza as orientações e bases legais do Estado. E isso nos preocupa, porque isso mostra que o município não tem como assumir a sua realidade concreta, que é o que a gente luta na educação de jovens e adultos. Nós temos, assim, a dificuldade de oferta e permanência. Todos os municípios que a gente investiga e que pergunta, ninguém tem dificuldade de oferta dessa modalidade. O grande problema é a permanência. Percebemos que todos, sem exceção, os municípios alagoanos têm dificuldade em garantir a permanência dos alunos. E essa é a nossa grande luta. E com a pandemia, isso vem nos preocupar muito mais, com as decisões políticas de aula remota, de aula de EAD, onde a gente sabe que essa realidade não garante a permanência dos nossos alunos na educação de jovens e adultos. O Estado de Alagoas definiu que toda a rede tinha que atender os alunos, principalmente do ensino médio, pela aula remota. E a gente viu o escândalo que foi aqui, a denúncia dos professores de que os alunos não têm essa condição. Então, imagine nossos alunos de educação de jovens e adultos, nossos alunos trabalhadores. Nós também nos preocupamos, enquanto fórum, com a formação dos educadores que atuam na educação de jovens e adultos em Alagoas. Nós sabemos que a educação de jovens e adultos ela tem as suas especificidades, as suas peculiaridades, como também colocou a professora Juliana na abertura e o professor Guilherme na abertura aqui do nosso encontro. Então, é preciso que nós procuremos dar um status à formação dos professores para atuar na educação de jovens e adultos. Em 2003, eu fazia a seguinte pergunta aqui no estado de Alagoas, numa pesquisa de mestrado. Quem alfabetiza os alfabetizadores de Alagoas? E aí a gente vai encontrar que não é só em Alagoas. É preciso se pensar uma formação específica para atuar nessa nossa modalidade de ensino. E eu digo, não é nessa modalidade, como direito. Eles precisam ter um professor que entenda essa sua realidade, esse seu contexto. Então, a nossa luta como fórum é de pensar uma política pública, né, de atendimento, não de atendimento, mas de formação para professores como política pública. Nós vimos que nossa realidade, essa é uma realidade nossa, mas em nosso diálogo com o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, diante da educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional e tecnológica. Nós sabemos que a educação de jovens e adultos, nessas duas modalidades, educação de jovens e adultos e educação profissional, sempre na legislação, na LDB principalmente, elas vivenciam aproximações e distanciamentos. Aproxima o público, mas a gente é distanciado na administração da política de oferta educacional. Hoje a gente consegue dialogar um pouco mais, mas nós já tivemos muito mais distanciamentos. A educação profissional tecnológica, na sua trajetória dual, primeiro instrumental, depois a gente nasce com a perspectiva de moralizar a pobreza, né? O trabalho acabou pregando o substantivo de pobreza. Nós fomos olhar quem é esse trabalhador pobre das várias pobrezas no nosso contexto brasileiro, né? O projeto de modernização, de modernidade e a modernização brasileira trouxe, né, essa vinculação do trabalhador pobre, negro, indígena, mulher, jovem, adulto, ribeirinha, quilombola, aqui nas nossas grotas, dos nossos morros, e isso mostra a dificuldade que a gente tem de fazer um recorte e buscar, através das políticas dos decretos, não ser mais uma educação de jovens e adultos de decreto, nem de um lado uma educação, a gente sempre teve educação profissional, tecnológica, duas especificidades que a gente acha que é possível fazer um recorte e nas falas, nas políticas, nas pesquisas já mostra que a gente sai de uma educação compensatória aligerada e a gente parte para uma perspectiva libertadora e de transformação da realidade. Porque, como diz o nosso grande mestre Paulo Freire, a educação autêntica não é se dar de A para B, nem de A sobre B,
mas de A com B, mediatizados pelo mundo. E ele diz muito bem que nós não podemos chegar aos nossos operários urbanos ou camponeses levando, né, o conhecimento nessa concepção bancária de educação, porque isso, muitas vezes, nessa perspectiva, os planos falham, os projetos falham, então é preciso que a gente pense uma educação a partir de um currículo, né, que tenha uma proposta de currículo para a educação de jovens e adultos, a partir de um pressuposto de educação popular, baseada nos princípios de leitura de mundo, processos dialógicos, problematização e conscientização. Essa é a luta nossa enquanto Fórum de Educação no Estado de Alagoas. Leitura de mundo, que são os saberes que mobilizam pelo diálogo, encontro entre o agir e o refletir. Processo dialógico nas relações horizontais. Problematização pensando o mundo para transformar, que nossos sujeitos, nossos alunos, nossos educandos da educação de jovens e adultos, eles sabem se superar, eles têm a capacidade de problematizar e transformar o seu conceito, o seu mundo, o seu contexto. Porque, como diz Freire, na perspectiva da conscientização, o homem é consciente na medida que conhece, tendo a se comprometer com a própria realidade. Então, é nessa perspectiva que a gente luta e pensa, como Paulo Freire, que educar e promover essa capacidade de ler a realidade, de agir sobre ela, transformar, daí a importância da leitura de mundo e daí a importância de nós tornarmos nossos sujeitos, nós também, professores, também me coloco nesse lugar, de sujeito também de práticas, não só os nossos educandos, mas nós, nesse ato comprometido, na capacidade também de agir e refletir o nosso fazer docente, para que também, se nós nos tornamos esse sujeito, nossos alunos também se tornarão. Então, nossa resistência e luta enquanto fórum é para que não tenhamos mais uma educação de jovens e adultos como política de governo e com programas e projetos, mas sim como política pública de Estado, com a garantia de direito. Não aulas remotas, como está sendo colocado aqui nesse tempo de pandemia, mas sim defesa da vida. Que a escola seja espaço de acolhimento e integração dos educandos nesse momento de pandemia. Lutamos contra o fechamento de escolas. Pensamos e lutamos por uma política de formação continuada, permanente para os professores da educação de jovens e adultos como política pública. Política pública voltada para o financiamento do auxílio financeiro dos nossos educandos, né? A exemplo do Plano Nacional de Assistência Estudantil. A educação de jovens e adultos, integrar a educação profissional, que saia da obrigatoriedade de decretos, né? Porque aqui em Alagoas a gente tem decretos na educação básica, e a gente pede que ela tenha a possibilidade de uma educação integrada como direito, não é decreto, mas é direito constitucional. Não há uma égide da modalidade de educação à distância, garantia de acesso e permanência e êxito dos nossos alunos na rede, que o acesso de um jovem, de um adulto trabalhador, que precise passar por processo seletivo diferenciado na escola pública brasileira, a exemplo do PROEJA, a exemplo das redes aqui no estado de Alagoas. A gente tem lutado muito quando tem que fazer um processo seletivo diferenciado, que seja um direito e não privilégio, porque muita gente na rede pensa que fazer esse processo seletivo diferenciado é um privilégio. Não é, é um direito. Lutamos também pela formação das educandas e educandos, da educação de jovens e adultos vinculada à educação profissional, enquanto trabalhadores e trabalhadoras conscientes da sua realidade e da sua capacidade crítica autônoma e transformadora. Por isso, defendemos um currículo crítico, transformador, pautado na educação popular, ou seja, um currículo descolonizado. E a organização e gestão de currículos flexíveis, que a EJA não seja apêndice de nenhum curso, de nenhuma oferta de rede de ensino, principalmente nas redes federais. Que a nossa educação de jovens e adultos e idosos seja respeitada como direito, garantido constitucionalmente, na Constituição Federal, no PNE, nas metas 8, 9, 10 e 11, e na LDB, no artigo 37. Eu sei que eu já passei alguns minutinhos, professor Guilherme, desculpe a minha, mas terminei. Quero agradecer esse momento, acho que eu passei alguns minutos, mas eu acho que eu dei conta de mais ou menos qual é a nossa postura enquanto Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos. Nós temos muito a fazer nesse Estado em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão nas nossas escolas e na luta para que eles tenham esse direito garantido. Boa noite.
Muito obrigado, professora Abdísia. Com certeza vamos ter muitas perguntas. Entendo o sentido de contextualização e também a compreensão da questão do tempo, né? Para quem chegou agora, esse é a primeira atividade preparatória do terceiro encontro nacional da EGPT-PROEJA, da Rede Federal, e estamos hoje dialogando com os fóruns de EJA do Brasil, representado por 3 fóruns: Fórum Alagoano, que a professora Abdísia representa, o Fórum do Rio Grande do Norte, com o professor Alessandro Augusto de Azevedo, e o Fórum do Distrito Federal, com a professora Maria Luísa Pinto Pereira. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Alessandro, que representa o Fórum do Rio Grande do Norte, e, mais uma vez, repito que o debate com os fóruns de EJA busca ampliar e fortalecer as reflexões sobre esta modalidade dentro da rede federal. Nós reconhecemos, enquanto organização do terceiro Encontro Nacional da EGPT da Rede, que os fóruns de EJA têm um acúmulo de experiências e conquistas que a rede federal precisa considerar. Então, com a palavra, o professor Alessandro Augusto de Azevedo. Boa noite, meus colegas do Sul, meus colegas de Alagoas. Obrigado pelo convite, pela confiança depositada. Eu falo aqui em nome, como representante do Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos, e quero saudar todos os colegas, especialmente aqueles que são do IF, que estão submetidos à lógica de intervenção, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós também estamos assim, e em nome de todos esses que estão lutando contra essas intervenções aqui e aí, e outras intervenções que nós temos, por exemplo, nas universidades, que eu quero dedicar essa minha fala de hoje. Vou projetar aqui um conjunto de slides para ajudar na reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Tá dando para ver? Tá dando para ver a tela? Não? Tela cheia, isso. Já cliquei na tela cheia. Tá visível? Ok. Opa, tá chegando. Muito bem. Então, a reflexão que eu gostaria de compartilhar não está em tela cheia? Então tá bom. Então, espera aí que eu vou ter que fazer. Agora está em tela cheia. Guilherme, por gentileza, você me diga se está em tela cheia, porque agora eu não estou mais vendo o chat, não estou vendo mais vocês. Agora sim, entrou. Né? Tá bom, muito obrigado. Então, eu trago uma reflexão sobre como que a gente lida, né, com a educação de jovens e adultos nesses tempos de pandemia, né? Além de membro do Fórum Potiguar de EJA, eu também coordeno um projeto lá da UFRN chamado EJA em Movimento. E, conforme já anunciei, né, quero deixar minha solidariedade aos colegas que estão aí sofrendo as intervenções, tanto nos institutos federais, como também nas universidades. Como eu falei, nós temos algumas situações assim. Esses tempos têm sido muito... tem trazido a inspiração de alguns profetas com quem eu compartilho a minha vida, né? Eu sou um jovem de 52 anos, então eu tenho bebido de alguns dos profetas que me animaram há algum tempo atrás, entre eles está o Renato Russo, com a música Índios, né? Naquela parte em que ele diz assim: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir,
e o futuro não é mais como era antigamente. Eu creio que essa frase ela sintetiza muito das nossas angústias, né? Nós temos um ímpeto de tentar explicar o que está acontecendo e que nos coloca diante de várias incertezas, né? Há ainda algo que está por vir, a gente não sabe exatamente o que, e aquele futuro que a gente projetou não é o que efetivamente está anunciado, né? Na verdade, a gente tem poucas certezas em relação aos nossos futuros. Aliás, né, nesses tempos tem sido também fonte de minha inspiração para conversar com os colegas, né, da EJA e de tantos outros espaços, o CAPA, né, o Ailton Krenak e o Boaventura de Souza Santos, né, no sentido de que eles trazem várias contribuições para a gente entender o que está acontecendo, né, e a gente pode juntar esses três no liquidificador e chegar a uma primeira conclusão, ou uma primeira tentativa de explicação, de que nós temos uma crise profunda do modelo civilizatório, da maneira como nós humanos nos relacionamos com a natureza, nos relacionamos uns com os outros, né? Essa crise civilizatória, ela tem uma cara, ela tem um rosto. É a crise de uma normalidade criada, construída na perspectiva capitalista, né? Só que o vírus, ele ao mesmo tempo que é produto dessa crise capitalista, né? Ele é também um questionador de alguns desses padrões criados no capitalismo. Entre esses padrões está um modelo econômico predatório, entre esses modelos e entre esses padrões está um distanciamento das esferas políticas, né, com as esferas da afirmação, né, dos desejos e dos projetos dos vários segmentos da sociedade, né, especialmente e principalmente aquele setor da sociedade que está na base da sociedade, né, as classes subalternizadas, os trabalhadores. Então, nós temos uma crise que ela atinge vários segmentos, inclusive traz uma novidade, que são as relações de sociabilidade, né? Nós temos que equacionar como é que nós damos conta do profundo esgarçamento das relações humanas, das relações sociais, com a emergência do discurso do ódio, que já existia, mas se torna cada vez mais enraizado, né? Então, nós temos uma crise que, de fato, se torna cada vez mais complexa e amplificada pela emergência da pandemia. Então, nós temos um profundo esgarçamento das desigualdades, e nós temos também com esse vírus, e aí a gente pode avançar para dentro do âmbito da educação, nós temos também, com o vírus, né, o questionamento dos formatos pedagógicos, de alguns formatos pedagógicos consolidados e canonizados, né? O formato transmissor, aquele que o Dr. Paulinho chamava de educação bancária, né? Um formato transmissor que pensa a relação pedagógica como uma estrutura verticalizada, né? Porém, eu entendo que esse momento ele também oportuniza para todos nós a construção de alternativas, né, que enfrentem essa realidade tal como ela está posta. E como é que ela está posta, né? Primeiro, ela está posta para os nossos sujeitos, né, jovens e adultos, né, como um momento extremamente dramático, né? E o doutor Paulinho, lá na Pedagogia do Oprimido, ele dizia, né, o que é que está posto para qualquer pedagogo, para qualquer educador, né, que se propõe transformador, enfim, comprometido com a transformação? Pautar a dramaticidade da hora atual, pautar o agora, né? Pautar o agora e não ficar pautando um amanhã que é indefinido, que é abstrato, que é longínquo, né? Porque o amanhã é feito no agora, pelas definições que a gente assume no agora, né? Pelas construções que a gente realiza agora, né? Os nossos sujeitos, eles estão preocupados, a grande maioria dos nossos sujeitos, jovens e adultos, estão preocupados com a perda do emprego ou a iminência da perda do seu emprego, né? Ou uma imersão no mundo do trabalho extremamente precarizada. Então, do ponto de vista pedagógico,
A possibilidade da gente equacionar o processo pedagógico com as tais experiências significativas só tem sentido se a gente pensar que essas experiências, elas são partejadas pela nossa existência, pela própria existência, né? Portanto, o universo escolar, ele tem que estar aberto para receber, para ser lugar de acolhimento dos medos, das angústias, dos projetos concretos que os sujeitos realizam. Isso já era um imperativo antes da pandemia, já era uma questão posta antes da pandemia, e com a pandemia se tornou mais eminente agora, mais eminente e mais iminente, né? Porque, efetivamente, os nossos sujeitos jovens e adultos, por obra e graça da pandemia, estabelecem uma relação com a escola que é uma relação extremamente intranquila, né? Extremamente instável, né? Por uma série de questões que circulam no processo pedagógico, né? Para começo de conversa, a própria distância física, né? A impossibilidade de você estabelecer um laço físico com os educadores, com seus colegas educandos, né? A outra dimensão, né, que está posta, especialmente para quem, como os IEFs, né, trabalham, por exemplo, com o PROEJA, né, está posto que mundo do trabalho é esse que nós tínhamos antes da pandemia, né, e que mundo do trabalho é esse que está sendo gestado e amplificado em todas as suas contradições nessa pandemia, né? Então, se antes era muito louvada, né, a ideia da educação empreendedora, etc., 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 e ela já se revelava como uma nova forma de escravidão, né, agora, com a pandemia, isso se amplifica, se triplifica em sua escala, né? E se recoloca para todos nós a discussão sobre que tipo de solidariedade a gente quer gestar, já que o capitalismo e a sua estrutura, ele é essencialmente antissolidário, né? Como pensar um mundo de trabalho que se funde, né, na instituição de relações de solidariedade e não na instituição ou no fortalecimento de relações opressoras, expoliadoras, né? Então, está posto para nós, dentro do processo pedagógico, fazer esse debate com os nossos sujeitos, né? A gente quer viver no mundo do trabalho cada vez mais precarizado ou queremos a afirmação de direitos mínimos de dignidade, né? Nesse sentido, o Estado, ele vai ser mais um ente ausente, né, e fortalecedor das relações de dilapidação dos direitos, de ausência dos direitos, ou ele vai ser presente e instituinte, né, de estruturas públicas que garantam o bem-estar social, que garantam padrões mínimos de segurança e do bem viver, né? Isso é muito importante, porque se a gente não traz esse elemento da existência, as atividades pedagógicas, elas se perdem como atividades mortas, né? Eu gosto de fazer uso da metáfora das flores de plástico. A gente pode, nos nossos processos pedagógicos, estar oferecendo flores de plástico para os nossos alunos, para as nossas alunas, como podemos estar oferecendo flores naturais, né? E para dar um exemplo, assim, de flor de plástico, né, como eu gosto de chamar, eu faço parte de grupos de Zap com vários professores de EJA, e em alguns deles eu vejo muitas mensagens do tipo, me manda aí um material para eu trabalhar com o meu aluno aqui, um determinado assunto, uma determinada questão. E aí eu captei uma dessas coisas que foram circuladas, né, no grupo de Zap, né? E aí vocês podem ver, né, você tem aí uma questão de um simulado de língua portuguesa do 5º ano da EJA, em que o sujeito, o objetivo do professor é inferir uma informação que esteja implícita no texto, né, em um texto. E aí lá vem o texto, né, a galinha medrosa, aí lá vem, logo ao nascer do sol, uma galinha medrosa acordou, saiu do galinheiro, aí ficou distraída, viu a própria sombra, levou um susto, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o nosso sujeito, jovem adulto da EJA,
está lá recebendo pelo Zap uma atividade da professora, e enquanto ele está preocupado em comer galinha, enquanto ele está preocupado em saber como é que vai dar conta de comprar galinha para o almoço ou o jantar dele, a professora ou o professor traz um texto desse. Um sujeito que se dá o trabalho de responder essas questões é um herói. Eu reputo a ele um heroísmo sem tamanho, porque isso é o tipo de flor de plástico que a gente vai estar oferecendo para o sujeito. Né? E os caminhos para a gente superar essa condição já está sinalizada, né, pelo pensamento da educação popular, né, está sinalizada por várias concepções pedagógicas críticas e pós-críticas, né, que tentam afirmar a importância de você considerar o sujeito, né, não apenas do portão para dentro da escola, mas considerar o sujeito do portão para fora da escola, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos ver que aqueles professores e aquelas escolas que consideraram os sujeitos da EJA nas suas características, nos seus sentimentos, nas suas constituições como ser, fora do portão da escola, agora na pandemia, no momento em que precisou se aproximar deles, essa aproximação foi muito mais tranquila do que aqueles professores e professoras e escolas que não estabeleceram laços com esses sujeitos, né? Porque, na verdade, uma grande parte das nossas escolas, nós constituímos o que eu chamo de proximidade temporária e distanciamento permanente, né? A pandemia botou o dedo, vamos dizer assim, na ferida dessa discussão, né? Nós vamos, de fato, estabelecer laços com esses sujeitos ou não, né? E aí vem outras questões que eu acho que a gente precisa debater, né? Antes da pandemia, já existia um debate, inclusive colocado pela educação popular, de que as pessoas não aprendem somente dentro da escola, elas aprendem fora da escola, elas exploram saberes fora da escola, elas constroem saberes fora da escola, e quando elas vêm para dentro da escola, a escola não reconhece esses saberes. A pandemia está trazendo isso de maneira muito definitiva. Nós, professores, se não estivermos atentos ao que está acontecendo ali do outro lado das nossas janelas, né, com os nossos sujeitos, alunos e alunas, né, nós não damos conta do processo pedagógico, né? A educação popular já trazia o debate de que o tempo do aprender dos sujeitos, né, não se dá apenas dentro da escola, se dá também fora da escola. E agora, aquelas escolas e aqueles professores que não dialogaram com essa perspectiva estão absolutamente perdidos, porque não sabem o que fazer. E não sabem o que fazer não é só porque não sabem mexer com o WhatsApp ou qualquer outra coisa quando há uma opção de fazer ensino remoto. Não sabem o que fazer porque, objetivamente, esse modelo, se transposto mecanicamente para esse formato remoto, ele não se sustenta mesmo, né? Então, no meu entendimento, essa discussão que eu tenho feito, né, o vírus tem colocado esse modelo da educação bancária contra a parede, né? Porque a cognição dos sujeitos não se desenvolve apenas por aquilo que o professor transmite, né? A educação bancária é forjada nesse modelo, né? O professor existe para transmitir algo para o aluno, né? O professor, ele não transmite, né? O professor, junto com os alunos, pensam as suas existências. E isso está posto para todos nós. Qual é a nossa existência? O que é que está acontecendo? Como é que nós chegamos a esse ponto que nós chegamos, em que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode se encontrar, abraçar os nossos amores, né? O conteúdo da ação educativa, portanto, mais do que nunca, está posto em xeque. A gente está com os nossos sujeitos preparando-os para fazer teste ou para entenderem o que está acontecendo, né? Para entender as dimensões que essa pandemia tem, as dimensões que ela tem de ser resultado da crise capitalista, né? De ser uma expressão da crise capitalista, do modelo civilizatório de expoliação da natureza, né? Então, isso é uma questão que está posta. Uma outra questão que eu acho que a pandemia traz também para a gente pensar e refletir é sobre o modelo de organização curricular, né?
Então, aqueles modelos curriculares pensados numa relação fragmentada por área e cada professor cuidando da sua turma, ela agora está posta em xeque mais uma vez, e dessa forma, e dessa vez com a força da pandemia, né? Porque se antes ela era posta em xeque no cotidiano das discussões, das reuniões de planejamento, dos grandes debates acadêmicos e grandes debates nos movimentos, né, pedagógicos, nos movimentos educacionais, agora está posto pela pandemia, né? Não é suficiente para a gente conduzir um processo pedagógico que cada professor fique no seu quadrado pensando como fazer as coisas. Se não se estabelecer uma relação, né, com os outros, né, pensando esse processo a partir do estudo da existência, as coisas não vão funcionar, né? Então, a pandemia ela é muito poderosa nisso daí. Ela coloca isso em xeque. Tem até eu acho até que ela nos dá essa alegoria, né? Cada decisão que a gente toma, né, pode causar um mal para quem está ao nosso redor, né? Qualquer descuido nosso, né, em relação aos cuidados sanitários pode causar um mal para quem está do nosso lado. Então, a gente tem que pactuar o tempo todo com quem está do nosso lado como conduzir os processos. A pandemia está dizendo isso também em relação às questões pedagógicas, né? Nós temos que pensar junto como participar da mudança dessa situação. Aquela normalidade que gestou o vírus e a pandemia precisa ser repensada para que a gente crie uma outra normalidade. E essa outra normalidade só será possível se a gente partir do reconhecimento das causas que estão lá no modelo capitalista de depredação da natureza, né? Se nós pensarmos essa existência precarizada que os nossos sujeitos, jovens e adultos, estão vivenciando como resultado da pandemia, e como que a gente transforma a nossa relação com eles, que a gente precisa buscar, não podemos mais alimentar essa distância, como é que a gente estabelece laços com eles para que a gente possa pensar uma nova normalidade que nos proteja, inclusive, de novas pandemias. Bom, é isso aí. Me desculpem por ter ultrapassado aí, eu acho que 2 minutos ou 3, se eu não me engano, e vamos conversar. Estou aberto para as nossas conversas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Alessandro. Não, só passou 2 minutos, realmente. Para quem chegou agora, nós estamos na primeira atividade preparatória do terceiro encontro da EGPT-PROEJA da Rede Federal. O tema de hoje é a EGPT em diálogo com os fóruns de EJA, desafios na consolidação na rede federal. A professora Abdísia nos contextualizou para o estado de Alagoas, como fórum de alagoano. O professor Alessandro nos traz uma reflexão sobre os desafios da pandemia na perspectiva desta modalidade de ensino. Muitas das nossas instituições estão fazendo essa discussão agora de como retornar da maneira chamada remota, e o professor Alessandro trouxe alguns desafios muito importantes, e como a gente já disse antes, o coletivo que organiza os encontros nacionais da EGPT reconhece nos fóruns de EJA um acúmulo de experiências e conquistas que a Rede Federal deve considerar. Eu passo a palavra agora para a professora Maria Luísa Pinto Pereira, do Fórum de EJA do Distrito Federal, e que vai também trazer a sua contribuição. Boa noite a todos e todas, é um imenso prazer que estou aqui com vocês, né, agradecendo o convite, né, para compartilhar esse imenso desafio que é a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, né, dos institutos, né, que nesse momento nós estamos aqui para saudar a vida e saudando a vida, saudando também aqueles que foram vitimados e que foram vitimados indevidamente, por um desgoverno e por uma barbárie que não se conforma apenas de ter mortos, né? Continua numa perspectiva genocida, e nós, educadores, diante disso, com um desafio imenso, né, de contribuirmos, neste momento, para uma maior consciência política do que estamos, de fato, passando. Eu vou tentar
acertar aqui a colocar minha apresentação, porque assim escolhi para ser mais objetiva com vocês, tá? E peço a paciência aí de eu acertar aqui a fazer isso, tá bom? Estão vendo aí? Não? Opa, professora, ainda não. A senhora vai ter que clicar nesse botão abaixo, Share Screen. Então, eu fiz isso e não aconteceu. Deixa eu ver se eu retorno aqui, um minutinho. O Share Screen eu já fiz, mas o botão de compartilhar ele está apagado. Não é você que tem que... Bom, aí a senhora clica na miniatura da tela que está aparecendo aí, antes de clicar no compartilhar apagado. Ah, sim. Vai lá? Perfeito. Agora é só mudar a aba e colocar em tela cheia a apresentação. Coloca ocultar aí. Ocultar. Ocultar nesse botão. Perfeito. Isso. Clica agora no PowerPoint e clica no modo apresentação ali do lado do 94%, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Esse aí. Isso. Perfeito. Agora a gente está vendo em tela cheia e pode... Apareceu bem aí? Tá perfeito. Tá? E eu tô aparecendo também ou não? Como é que é? Tá sim. A sua câmera está aparecendo do lado esquerdo e o tradutor acima da senhora e eu, por enquanto, vou sair agora. Obrigado aí. Tá, muito obrigado. Bom, gente, eu queria inicialmente, né, dizer que essa tela, ela expressa o caminho que eu vou tentar acompanhar aqui com vocês. Primeiro que a EJA, né, a EPT, em tempos de pandemia, indicando para nós realidades concretas, né, e desafios. E compreendendo que o coronavírus, que é invisível, torna mais visível o esgotamento do capitalismo. E para fazer essa leitura, eu tenho que ter, por definição, uma postura de defender e implementar e lutarmos juntos pela educação libertadora. Bom, trago aqui para vocês os 31 anos de luta da educação de jovens, adultos e idosos trabalhadores, né, que nós, do GTPA, e aqui explicando por que GTPA, porque nós nascemos, né, e nos organizamos a partir de 89, e em 89 nós estávamos aqui no Distrito Federal, exatamente às vésperas do Ano Internacional de Alfabetização, e ali se sinalizava a possibilidade de um Ano Internacional de Alfabetização com a coordenação de Paulo Freire na comissão de organização do ano, né? Quando fomos todos, né, não digo surpreendidos, né, mas entendemos que a vitória de Collor naquele momento, né, destruía já ali, né, muitos sonhos nossos, né, do que viria a seguir. E nesse sentido nós criamos esse GTPA, que logo em seguida, né, foi integrado à expressão de Fórum EJA do Distrito Federal, quando nós nos somamos aos fóruns, né, nacionais, estaduais, para fazer um movimento nacional. E essa foto que aí está é uma foto histórica, né, onde Paulo Freire, com toda a parafernália, né, tecnológica, apresentava Jango Goulart, que está ali à direita, bem atento, e os governadores do Nordeste, né, aqui nesse momento eu também reverencio aqueles que estão cuidando do seu povo, né, e a esses, sobretudo por conta de que o analfabetismo se colocava sobretudo no Nordeste. E aí estavam exatamente Miguel Arraes, Clóvis Mota, Seixas Dória, Vigílio Távora, Aloysio Alves, e todos sentados no mesmo nível do presidente da República, né? Eu quero dizer que este golpe que aí se constituiu de um presidente que teve a coragem de ir para um comício e também propor reforma agrária na lei ou na marra, expressa para nós, né, a disputa política e econômica de cobiça do Estado brasileiro e do povo brasileiro pelo imperialismo americano. Portanto, isso tem história, tem sentido, e expressa bem por que estamos aqui tantos anos depois,
né, com esta massa de 75 milhões de brasileiros sem educação básica, sendo eles todos trabalhadores. Acho que isso nos desafia, e aqui no Distrito Federal, em particular, nós tivemos, na luta desse nosso fórum, né, uma compreensão de que os 8 segmentos que compõem os fóruns de EJA, no nosso caso, somos 7, porque o Sistema S deixou de participar exatamente por um posicionamento político da maioria do próprio fórum, e nesse caminho de 31 anos, nós só tivemos 8 anos de governo progressista. Os outros foram sempre de muito desconhecimento, de muita divergência e de muita omissão diante dos trabalhadores do Distrito Federal, que, de resto, grande parte construíam a capital do Brasil. E, nesses 8 anos, eu diria que nós conquistamos algo que a gente preserva até hoje, né, que são 2 elementos básicos, né, da nossa luta, né, da EJA no Distrito Federal, que são as diretrizes operacionais de EJA, que foram construídas coletivamente em 2014, e nós tivemos já uma revisão dela, uma atualização dela, agora em 2019, e o seu lançamento em 2020, no dia 5 de fevereiro, pouquinho antes, né, da pandemia. E uma segunda vitória também, do ponto de vista de política pública, que foi uma estratégia de matrícula com redução do número de alunos, inclusive para a educação do campo. Esses 2 instrumentos, né, normativos, eu diria, são para nós, né, preciosos, né, porque foram com a nossa participação do Fórum do Distrito Federal, e estamos sentados também no Fórum Distrital de Educação, desde que ele foi criado. Elaboramos junto, né, com toda a comunidade, né, de estudantes, professores, auxiliares, né, pais e alunos, né, do Distrito Federal, nós construímos o nosso PDE, o Plano Distrital de Educação, que foi aprovado em 2015. Sentamos no Conselho Comunitário, né, da Universidade de Brasília, como uma das entidades da sociedade civil. Também temos assento, né, e participação no Fórum Nacional de Redução da Desigualdade Social e, na verdade, temos contribuído bastante, né, na luta política intersetorial e na luta com todos os movimentos que no Distrito Federal hoje resistem, eu diria, bravamente, né, inclusive com presença, né, física bastante cuidadosa, bastante cumprindo os protocolos sanitários, mas tentando dizer a esse desgoverno genocida de que nós existimos como trabalhadores e estamos aqui para defender a vida. Com esse sentido, né, eu queria dizer que nossos números hoje de 68 mil pessoas não alfabetizadas, quando nós já fomos indicados como território livre do analfabetismo, portanto, crescemos na demanda de pessoas não alfabetizadas, e de trabalhadores sem educação básica são mais de 1.200.000. Portanto, quando Alagoas falou, quando o Rio Grande do Norte falou, né, quando nossos colegas Alessandro e Abdizer se manifestaram, estamos aí com a problemática bastante assemelhada, né, com diferença apenas de números, que não é apenas, são pessoas e são realidades que nos desafiam. E nesse processo, sempre com este moço aí de 42 anos na época, chamado Paulinho, né, na intimidade aí do Alessandro, mas o nosso Paulo Freire, que nos orienta e tem nos orientado com muita propriedade e com muita atualidade. Passando, nós trazemos aqui, então, uma reflexão para compartilhar com vocês e trazendo nessa reflexão um caminho, né, que pensamos ser os que nos desafiam nesse momento, ampliando nossa roda, né, para pensar a educação de jovens e adultos, a educação profissional, tecnológica, na forma integrada, né? Trazendo de Paulo Freire o conceito fundante, que é o conceito de consciência. Nós trazemos muito Paulo Freire na relação entre a educação bancária e a educação libertadora, mas eu queria trazer mais particularmente, né, um olhar sobre a questão de consciência. E, para isso, eu estou trazendo, primeiro, nessa imagem,
que é uma imagem que nos diz, né, de que o Sol, nesse único momento, né, ele mostra inúmeros feixes em forma de toro, né, e raios de plasma que se expandem para abranger o sistema solar. É esta luz solar que nos impulsiona. É ela que é necessária, de fato, para ser um dos elementos estruturantes da nossa vida neste planeta. E aqui nós temos, né, uma compreensão de um processo de evolução do Homo sapiens, onde, numa gira, né, que vai se fechando no tempo, na medida em que a Revolução Agrícola levou mais tempo do que a Revolução Industrial, do que a Revolução da Informação ou informacional, e estaríamos agora, né, numa etapa, ou numa era, ou numa fase de evolução da consciência. Isso que é um conceito que Paulo Freire tirou da filosofia no campo da ética, ou da saúde mental no campo, né, da psiquiatria ou da psicologia, e trouxe para o campo da educação, tem aí um respaldo hoje, né, no Pierre Levy, que é um filósofo, né, com muita base sociológica, e o Peter Russell, que é um físico teórico, o conceito de noosfera ou período noolítico, que é exatamente esse campo da consciência. E, nesse processo, uma compreensão de que o planeta é uma teia de luz, né? Portanto, bastante iluminado, né, por todas as possibilidades, e que, tecnologicamente, houve uma aceleração cultural desde a construção da linguagem humana, né, que vem primeiro com a oralidade, né, e, portanto, com sinais e formas de comunicação, a pintura de suas várias formas, rupestres e também, né, na perspectiva da pedra, propriamente dita, não apenas da pintura, a escrita, a imprensa, o telefone, o rádio, a televisão e as telecomunicações, que é o espaço que hoje estamos mais intensivamente submetidos a isso, por essa imagem de satélite que mostra os efeitos de todos os tipos de microcircuitos na Terra, formados a partir de milhões de celulares, telefone fixo, televisores, que transmitem ou recebem estações retransmissoras, centrais de polícia, sistemas de rastreamento por satélite, aparelhos de radar, fornos, né, micro-ondas e etc. E tudo isso gera uma massa de estática e não se vê sinal de coerência no conjunto. Isso demonstra para nós que não estamos só dentro de um ambiente natural. Nós temos um ambiente também que é de interferência, de intervenção humana, sobretudo tecnológica. E, neste caso, nós estamos diante de uma realidade cruel, né, que nos aponta a necessidade de termos um horizonte, na perspectiva estratégica, de que o que estamos colhendo hoje, né, de uma realidade de profunda desigualdade social e de profunda barbárie, né, sobretudo com os genocidas, né, milicianos e seus comparsas, nós estamos no embate entre a perspectiva individualista, que sustenta a ideologia capitalista de mercado, e a perspectiva do coletivo, que funda, né, e fundamenta o socialismo democrático, a sociedade sustentável e o bem viver, que foi também aí chamada a atenção também por Alessandro e pelo Abdiza. Nesse processo, então, nós precisamos compreender esta guerra híbrida. E o que é esta guerra híbrida? Esta guerra híbrida, na verdade, na perspectiva de resistir a ela, nós precisamos, né, estar consolidando a unidade da classe trabalhadora, com justa direção política na luta, sabendo qual é o nosso rumo, organizando o povo no trabalho de base, a partir das lutas concretas populares, estudantis, identitárias, entre aspas, né, porque alguns não gostam dessa expressão, sindicais, no campo, na cidade e nas redes sociais, e fortalecendo com segurança a organização política conquistada na luta. E que organização política é essa que já conquistamos na luta e estamos fortalecendo ela?
o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, com a maior bancada no Congresso, com 4 governadores no Nordeste, o PCdoB, o PSOL, o PCO, as frentes, né? Brasil Popular, Brasil Povo Sem Medo, as centrais sindicais, sindicatos, o MST, o MTST, o MTD, o Central de Movimentos Populares, a UNE, a UBS, Juventude, Movimento de Mulheres, Negros, Indígenas, Quilombolas, o LGBT, TTI, deficientes, e tantos outros organizados nos campos e nas cidades. Nessa resistência, nós trazemos aqui a lógica que sustenta os fóruns de EJA para a gente repensar essa própria lógica. Nós temos uma lógica que é de um entrecruzamento de 3 pontas. A primeira ponta, representada aí pelos estados e suas bandeiras, né, é exatamente a ponta que sinaliza que os nossos fóruns são territorializados, portanto, tem um chão de luta. Um chão que começou lá na articulação nacional do primeiro ENEJ em 99 e que hoje tem seu ambiente virtual no portal dos Fóruns de EJA desde 2005, portanto, há 15 anos. E esse chão de luta, que são os territórios, com as suas dinâmicas e contradições, nós temos à esquerda e vermelho os segmentos, que aí estão colocados, inclusive, na articulação com o poder legislativo também, né? E no setor privado, o sistema S ou as contradições que aí se colocam em alguns estados ainda, né? E os temas que a gente aponta como os chamados temas da diversidade, muito presentes no nosso último ENEJ aí, né, de setembro. O problema que nos une como fórum, né, é estrutural da sociedade capitalista, e a gente precisa entender muito bem isso. Se ele é estrutural da sociedade capitalista, nós não vamos resolver sem derrubar o capitalismo. E é por isso que a gente chama atenção a esse processo de transição. Nós temos que ter claro o que é que nós queremos como sociedade do bem viver, que ela jamais acontecerá na regra do jogo do capital e trabalho que está instalado no mundo, e o Brasil, como parte desse mundo, mais ainda submetido, né, à pretensa cobiça, né, dos Estados Unidos, enquanto seu pretenso quintal de mandos e comandos, né? Então, nesse sentido, a compreensão de que nós temos 74.700.000 com mais de 18 anos, né, sem educação básica completa, 11.300.000 com 15 anos e mais não alfabetizadas, pessoas não alfabetizadas, e apenas e tão somente, com dados de 2018, 3,5 milhões de trabalhadores e estudantes. Isso é ridículo, isso é barbárie, isso é injustiça. E, portanto, com esses números, nós precisamos retomar, na forma inteligente política, né, essas figuras que aí estão, que são as figuras que demonstram como nós nos movimentamos. Nós nos movimentamos em marcha, nós nos movimentamos em reuniões entre nós nos movimentamos com manifestações de rua daqueles que mais precisam da escola dos trabalhadores e também negociamos em campos, né, da política pública do Estado. E aqui nós temos, do 2018, a distribuição percentual do pessoal ocupado por nível de instrução, segundo atividades econômicas do Brasil, no Brasil, dado pelo IBGE, e que, para nós, eu não vou me aprofundar aqui, porque vocês devem conhecer isso, mas se não conhecer, tudo isso vai ficar disponível, para dizer o seguinte: nós somos um país em que a distribuição dos setores produtivos tem uma lógica muito séria, que só se tomarmos a cor roxa nos permite ver como é que essa pirâmide se manifesta, né? E, portanto, se manifesta exatamente de que o roxo é o nível superior que muito poucos, de fato, alcançam. O nível médio que muito poucos alcançam. O nível fundamental, né, que é também ainda incompleto para muitos, portanto, é no nível de dizer que tem, mas, na verdade, não é completo, né, isso que está aí de 15%, e 26,2% sem instrução ou com fundamental incompleto. Essa compreensão aí
da incompletude é importante porque isso esconde a real dificuldade que temos, né, de saber onde estão nossos alunos, estudantes, trabalhadores. Estão trabalhando, e estão trabalhando em quê? Essa é a referência fundamental para a gente pensar a EJA e a educação profissional e tecnológica. É olhar para o mundo do trabalho, como muito bem lembrou Alessandro aí e Abdizer. E aqui é um gráfico bem recente, elaborado pelo Tiago Alves, né, da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que nos dá elementos muito interessantes para, neste vermelho, identificar exatamente esses 75 milhões ou 74 milhões, dependendo do corte de idade, aonde e em que idade eles estão. E quando se fala em universalização de 6 a 14 anos, e o azul aí nos expressa isso, ainda aí nós temos 169.521 estudantes de 6 a 14 anos que não estão na escola, não estão matriculados. E esse vermelhão aí à direita, né, é exatamente esses 75 ou 74 milhões que estão à espera de um direito a ser, de fato, realizado. E aqui eu trago a meta 10, né, no último relatório, que é do terceiro ciclo de monitoramento do PNE, com as principais conclusões, e trago só a meta 10, não vou trazer a meta 9, por conta do tempo, escolhi a 10, e quero chamar a atenção, né, exatamente ao ridículo que é o cumprimento do PNE. Isso ainda, né, em 2020, né, de um plano que começou em 2013, que tivemos nossa conferência em 2014, e o boicote à Dilma, que começou exatamente em 2014, com a pauta bomba, né, e tudo que aí decorreu até o golpe na presidenta eleita pelo povo brasileiro. É esse quadro aí dos vermelhos, que eu não vou ler, mas que já fica muito claro, né, que é a maioria um 0, né, que nós temos no verde a presença dos institutos federais, que é um grande ganho para a EJA, para a educação profissional nesse país, e que é por isso que hoje são alvo de ataque. Ataque com intervenção no Rio Grande do Norte, intervenção em Santa Catarina, absurda intervenção, tanto quanto as universidades hoje também estão sofrendo esse tipo de intervenção. E aí nós vemos que os dados mais expressivos, né, os resultados mais expressivos, estão na Bahia, no Piauí e em Alagoas. E aí, companheira Abdízia, né, se de um lado, né, existe a dificuldade em Alagoas, de outro lado, há aí no Nordeste, né, e no Piauí, portanto, na Bahia, uma referência importante para sabermos que há, sim, uma presença significativa, uma semente bem lançada, que no item 7 está aí colocado como os melhores desempenhos do indicador, ocorre na rede federal, que ofertou 75,9% das matrículas de EJA integrada à educação profissional em 2019. Isso é muito importante para segurarmos com a nossa bandeira de luta e para dizermos que esses que estão entrando são mulheres e são negros. Isso é muito importante nessa, às vezes, né, tentação que temos de só fazermos queixas e análises negativas ou daquilo que nos incomoda. Precisamos assumir as nossas vitórias e cacarejar mais, como se diz no Nordeste, na minha terra da Bahia. Bom, e aqui está o povo brasileiro, que é este povo que fez escolhas. Nós muitas vezes fazemos uma referência, né, aos governos de 2003 até 2014, como o valor do partido das pessoas que foram eleitas. Isso é muito importante, mas mais importante é quem elegeu. E aqui eu quero reverenciar o povo brasileiro pelas escolhas que fez, né? O que não significa que, nesse momento, estejamos com a maioria apoiando esse genocida que aí está. E esse povo é dessa conformação que aí está. Eu vou passar rápido por conta do tempo, mas deixo aqui... Professora. Quantos minutos tem aí? Ou... Já não tem mais. Já acabou? Bom, já. Então, mais rápido ainda. Pois é, eu fico aqui sem saber, sem ver, né? Desculpa, então, vou tentar aqui acelerar mesmo. Aqui estão os dois momentos, né,
da disputa entre dois Brasis, dois projetos de Brasil. Nós temos que ter claro que nós temos um Brasil dos brasileiros, a caminho, sim, de uma sociedade democrática, de qualidade, sem desigualdade, com justiça e com muita possibilidade de solidariedade, que é essa nossa raiz. E, ao mesmo tempo, nós temos uma intervenção do imperialismo, né, na forma dos que aqui foram cooptados ou são, na verdade, colaboradores de uma intervenção no Brasil. É nessa disputa que eu chamo a atenção aqui do poder dos indígenas, do poder, né, de todos que estão formando o nosso povo, os lusitanos, os africanos, a contribuição hoje fundamental também para esse processo de consciência que é dado pelas novas, né, contribuições importantes da ciência, né, e da neurociências, de compreender o centro e o campo eletromagnético que gera a energia psíquica. Nós não podemos mais ter apenas psicologia, nós temos que ter mais na formação dos professores para entender exatamente o que se passa entre o físico, emocional e o mental. A glândula pineal, que depois a gente pode aprofundar por que eu trouxe essa, né, para ser vista e olhada, né, de frente. Esses dois velhinhos que são, de fato, aqueles, né, que tiveram a sintonia perfeita para que a gente possa compreender o princípio formador do trabalho e que a consciência é uma consciência de classe humana, sobretudo humana, para que a gente possa praticar a educação que liberta. E aqui eu vou acelerar, porque, de fato, algumas coisas já foram colocadas, e definir esse momento aqui, que são as pautas de luta dos trabalhadores. São as pautas de luta dos trabalhadores que devem orientar a nossa forma de educar. Os currículos devem dar a compreensão de que salário é mais-valia, de que há uma conta a ser feita quando se faz reivindicação de salário. Condições de trabalho é direito, participação é direito. Isso só é possível se a escola dialogar com movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e frentes. E aí nós temos Capra aqui para nos ajudar e todas as formas de experiência coletiva que eu tentei relacionar aqui. E, por fim, né, eu quero chamar a atenção de que sem gestão democrática não tem saída para o problema que hoje estamos vivendo. E precisamos, sim, defender a gestão democrática nas escolas, seja nos institutos e nas universidades, porque essa, sim, é a nossa grande bandeira para estarmos juntos construindo o que deve ser construído, né? Que é uma articulação entre trabalhadores. O diálogo é entre trabalhadores, olhe bem aí em cima o que está colocado. É um diálogo que nós vamos construir juntos o modelo híbrido, que não é mercantilista, mas é um modelo que reconhece possibilidade de aprendizagem presencial criteriosa e também virtual. E, para terminar, eu deixo aqui a nossa Leandra, né, que é a Flor do Cerrado. Obrigada, desculpe aí, gente. Muito obrigado, professora Maria Luísa. Nós temos muitas perguntas. Antes de... Bem, mas foi bem proveitoso, desafiador, sobre os números, sobre o papel da EGPT e da Rede Federal e sobre os processos de relações democráticas dentro das instituições públicas. Isso realmente são elementos que nos desafiam. Eu queria lembrar quem está aqui como espectador, espectadora, que nós temos aqui nas descrições da live o Instagram e o endereço eletrônico do nosso evento. Temos o endereço eletrônico da questão de enviar textos para a coletânea Histórias que Merecem Ser Contadas, Educadores e Educadoras. Segunda coletânea nacional, a primeira foi com textos de estudantes. Agora, a segunda coletânea vai ser com texto de educadores e educadoras, docentes, técnicos e técnicas que trabalham ou trabalharam na EGPT, no PROEJA da Rede Federal,
são convidados e convidadas a contribuir com seus textos dessa experiência. Toda a explicação do edital está aqui nas descrições, com o link para acessar ele. Da mesma forma, lembrar que as submissões de trabalhos para o terceiro encontro da Rede Federal, da EGPT, ocorrem até o dia 15 de setembro. Então, para enviar textos para a coletânea do livro, Histórias que Merecem Ser Contadas, logo na próxima semana, 26 de agosto, e submissão de trabalhos, ciências e também pesquisas, dia 15 de setembro. No mais, eu vou agora fazer a leitura das perguntas. Acho que colocar os três convidados, as duas convidadas e o professor Alessandro aqui como convidado também. E eu vou dar a palavra para vocês e, ao mesmo tempo, já vai ser a despedida. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença dos três, trazendo contribuições em nome dos seus fóruns e dos Fóruns Brasil, né? E, ao mesmo tempo, agradecer aos nossos dois colegas tradutores e intérpretes, o José Carlos e o Marcelo, a equipe técnica e toda a equipe que está planejando e pondo em prática o terceiro encontro nacional da EGPT Proeja. Vamos às perguntas. William Nitschke, do IFSU Camaquã. Nosso campus inicia sua trajetória no Proeja. Que conselhos os palestrantes podem oferecer para a consolidação do nosso projeto? Não temos experiência, mas temos muita vontade. Amanda Tavares Naves pergunta: como os fóruns podem nos ensinar a tirar nossas escolhas da bolha, levando-as, de fato, até as classes trabalhadoras e subalternizadas? Alexandre Bastos. Professora Abdísia, qual a razão de considerar o ensino remoto equivalente ao ensino à distância? E, evidentemente, tratando como males igualmente merecedores de combate à restrição ou rejeição. E como a BNCC e a resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, como ficará a EJA? Suzana Maria Poser da Silveira. Quais parcerias seriam mais estratégicas na construção da EGPT? De modo a conseguirmos chegar nas populações mais vulneráveis? Novamente, Amanda Naves. Dadas as condições concretas de existência das nossas estudantes e dos nossos estudantes, mesmo tendo a vida como fundamento do currículo, como seguir mantendo os vínculos deles com a escola nesse contexto de pandemia? Carlos Guedes. Como as políticas públicas e os gestores escolares podem combater a diminuição da oferta de novos cursos e os índices de abandono observados na EJA? Aqui é o que nós temos. Eu vou ser bastante... Pela questão da hora, cada um terá 2 minutos, pode ser. E podem fazer uma escolha. Desculpa. Posso começar? Sim, professora. Eu começo porque teve um bem voltado para mim, que eu acho que essa pergunta da aula remota e educação à distância, eu tenho bem claro que a aula remota é bem diferente de educação à distância. Né? A aula remota, para mim, é nesse momento emergencial, e eu faço uma crítica, e eu digo que eu sou radicalmente contra a aula emergencial neste momento, porque a gente não dá as condições para todos. Existe aí uma precarização do trabalho, tanto do professor, e eu vejo desrespeito aos alunos, principalmente os alunos da educação de jovens e adultos, trabalhadores. Aqui nós tivemos uma experiência de socialização, de como estavam sendo essas aulas remotas, e nós vimos a fala de alguns alunos que é um celular para toda a família. Então, como é que a gente dá a qualidade de uma aula remota sem as mínimas condições? Existe uma plataforma pública, de direito público, que todos tenham acesso,
Para mim, e educação à distância, para mim, ela tem uma outra metodologia, é uma outra estratégia. A minha grande questão nesse momento da aula remota, eu sou contra, eu acho que a gente pode fazer, sim, um trabalho para quem tem esse acesso, para quem chega, de integração, de acolhimento, de saber onde esses sujeitos estão, defendendo a vida. Eu acho que esse não é momento nem de salvar ano letivo, nem carga horária, mas é hora de salvar a vida. Saber como é que nossos estudantes, nossos educandos estão. Perguntar como é que eles estão nas suas casas, seus familiares, como eles estão fazendo para sobreviver nesse momento de tanta negação dos direitos, como a professora Maria Luísa colocou muito bem em toda essa trajetória que ela coloca das condições de trabalho. E, nesse momento, também eu vejo que as aulas remotas vêm para garantir a política da BNCC, que está aí, meritocraticamente, de responsabilização, e, se não der certo, de quem é a culpa? Dos gestores, dos professores e dos alunos, menos do Estado. Então, eu vejo que é uma ausência do Estado de assumir o seu papel, nesse momento de garantir as condições mínimas para que os sujeitos trabalhadores da educação e os estudantes e os alunos tenham as condições. A gente não tem. Nós não temos uma plataforma pública. Os alunos não têm os instrumentos. Então, como garantir uma qualidade de educação social como direito, negando esse direito de ter a aula? Aqui em Alagoas, a gente viu, eu chamo de assédio, onde a Secretaria de Educação responsabiliza os professores pela ausência dos alunos, onde numa sala de 30 alunos, apenas 2. Então, eram 2 que tinham condição de ter aula, os restantes não tinham. Então, eu sou radicalmente contra essa aula remota que precariza a educação e não garante a qualidade nem acesso de todos e de todas. E nós estamos aqui para defender o direito de todos e a vida de todos. E eu acho que meu tempo passou, né? Só aí teria outras não dá tempo. Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção que aqui também nas descrições está o endereço eletrônico do portal dos Fóruns de EJA Brasil, já mostrado na fala da professora Maria Luísa. Então, clicando sobre a bandeira do Brasil, nós vamos ter os documentos nacionais de consenso de todos os fóruns, e clicando sobre cada bandeira estadual, abrirá, então, o fórum daquele estado. Ô, Guilherme, só um minuto. Eu queria, em nome do Fórum Alagoano, também me posicionar contrária ao desrespeito aos processos democráticos dos institutos federais do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. Nós também estamos solidários aos companheiros dos institutos contra o desrespeito aos processos democráticos. Muito obrigado. Professora Maria Luísa, pode ser? Olha, tá ouvindo aí, tá? Sim. 2 minutos. Eu queria responder, não diretamente, né, porque não dá para fazer escolhas aqui, mas, de alguma forma, todos, né, da seguinte forma. Primeiro, eu creio que os fóruns de EJA, agora em julho, e eu convido vocês a lerem com atenção um documento chamado Mobilização Nacional do Fórum de EJA. Esse documento foi construído pelos Fóruns de EJA do Brasil, né, onde a gente se conheceu, se reconheceu, né, dentro desse coletivo, e expressa, sim, os 3 pontos fundamentais que a Abdize acaba de colocar aí, onde a questão do acesso, né, à plataforma pública é fundamental dentro desse processo que está aí colocado. Porque o que nós estamos fazendo no momento é entregando dados e perfis de brasileiros para serem mercadorias das grandes corporações internacionais, sobretudo americanas, o Google, o Face e tudo que nós estamos, inclusive, aqui fazendo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência política da necessidade de uma reivindicação de plataforma pública, né? Para que esse acolhimento seja feito a todos, sem qualquer exclusão. Segundo, é um manifesto que foi elaborado, do qual nós também participamos como fórum, pelo Fórum Nacional Popular de Educação, datado de 16 de julho. Esse manifesto se equipara à importância do Manifesto dos Pioneiros de 1932.
é um manifesto bastante consistente que os institutos federais podem se debruçar sobre ele e se ver no processo e criar e inventar a partir deles. E um terceiro aspecto que eu acho fundamental na pergunta sobre parcerias e por onde começar é dizer o seguinte: Instituto Federal no município tem que ser um centro irradiador de uma reflexão responsável sobre o mundo do trabalho. Quem são os trabalhadores daquele município, do seu entorno? Em que, de fato, eles empregam a sua energia criativa na possibilidade de reproduzir a vida? E é nesse aspecto que o perfil de profissionais ou de cursos devem ser pautados. E pautados para ajudá-los a se organizar em sindicatos, cooperativas, banco social e todas as possibilidades de produção humana das riquezas que são feitas e orientadas para todos, e não para a competição ou para o empreendedorismo. E, por fim, a perspectiva de uma educação libertadora que traga a consciência para o lugar que ela deve ter em cada campo do conhecimento. O que o Covid nos trouxe é que muita gente conhece biologia descritiva, mas não tem consciência biológica. Em Cuba, a primeira coisa que Cuba fez foi fortalecer a imunidade das pessoas. E a imunidade se faz com sol, vitamina D e alimento básico sem agrotóxicos. E é por isso que lá se cuida das pessoas e se cuida com prevenção e promoção da saúde. E não apenas e tão somente, né, o descarte das pessoas, né, como se fosse qualquer coisa, qualquer embrulho. Né? Então, é importante que a consciência biológica, a consciência histórica, a consciência química, o amor se faz com química também. E é preciso entender o que é que se cruza dentro das nossas glândulas aí, no processo, inclusive, né, da sociabilidade humana, do afeto e da amorosidade. Portanto, todas as áreas do conhecimento conduzem a uma consciência, não apenas a um conhecimento. E é por isso que não é só lutar pela ciência, é lutar pela consciência, e isso tem uma qualidade diferente para quem fala em Paulo Freire e em educação libertadora. Eu queria muito agradecer essa oportunidade de trocar com vocês todos. E vamos, gente, porque eu não sou otimista, não. Eu sou realista. Eu creio na força do povo brasileiro. Nós vamos dar conta desse nosso pedaço. Tá? Obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Alessandro. Então, obrigado. Tem perguntas que me parecem estão bastante próximas, né? Primeiro, vou juntar a questão das parcerias com os vínculos, com a questão dos fóruns e da consolidação do EGPT. O caminho, acho que é esse que a professora Maria Luísa já sinalizou, né? Ou seja, é muito importante que as unidades estabeleçam laços com os sindicatos de trabalhadores, né? Que estabeleçam laços com os setores mais empobrecidos da sociedade, que são trabalhadores, e pensar os cursos a partir da lógica em que eles estão inseridos, né? Na realidade do mundo do trabalho. Né? E, para isso, é preciso trazer elementos como, por exemplo, a Maria Luísa falou aí, a questão da economia solidária, a questão dos laços de cooperativismo. Nós tendemos a naturalizar a ideia de que o mundo do trabalho se rege apenas pela lógica patrão e empregado. Essa lógica ela é hegemônica, é estrutural do capitalismo, mas ela não é a única. E por dentro do capitalismo nós já vemos emergir outras lógicas que apontam uma outra perspectiva. Então, é preciso a gente estudar mais, apostar mais nesses processos e torná-los a base dos projetos políticos pedagógicos dos cursos. Então, estabelecer esses laços e trazer esses laços para serem a estrutura dos projetos políticos pedagógicos dos cursos. O outro elemento, há um outro conjunto de perguntas que diz respeito à questão da resolução número 3, BNCC, os vínculos, que está muito nessa discussão sobre a educação à distância, eu acho que é por aí, né? Porque a resolução número 3, ela
possibilita que a EJA seja inundada pela educação à distância, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente fez uma discussão com essa emergência da pandemia, a gente fez uma discussão sobre a história do ensino remoto. O que é que a gente resolveu aqui, né? A gente, que eu digo, a rede pública estadual, porque isso foi pautado na reunião do nosso fórum estadual. A primeira coisa que a gente viu foi o seguinte: não temos como, né, não estabelecer laços com esses alunos. Eles querem o laço, eles querem se aproximar da escola. Portanto, a gente tem que estabelecer a mediação com os instrumentos tecnológicos que nós temos. Isso é a primeira coisa. Segundo, não é uma questão de dar aula remota, né? Porque é complicado, é impossível você trabalhar nesse formato a aula no modelo tradicional. Agora, também não é você fazer uma espécie de acolhimento psicológico. Vem cá, meu bichinho, tá? Não. Ele está inserido numa realidade contraditória. E a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento escolar, pode ajudá-lo a enfrentar essa realidade contraditória. Então, eu não vou falar sobre o vírus. Olha, você tem que lavar as mãos todos os dias, você tem que usar a máscara. Nós temos que falar com esse aluno sobre como que nós chegamos a esse ponto. Que realidade gerou essa situação? Que o obriga a ter que lavar as mãos de meia hora, que o obriga a usar máscara, que o obriga a sair na rua correndo o risco de pegar um vírus, por conta que o trabalho dele exige. Então, o conhecimento escolar pode auxiliar esse sujeito a enfrentar esse mundo. Então, nem é você não dar aula, nem é você transformar esse acolhimento apenas num cuidado psicológico, né? De acolhimento psicológico. Não, é você usar o conhecimento científico para que ele possa enfrentar o mundo, nas condições que nós temos, né? E, óbvio, fazer um debate de natureza mais ampla com o Estado, com os entes públicos, sobre como nós vamos enfrentar essa situação, porque ela não irá ser resolvida rapidamente. Nós vamos entrar em 2021 tendo que enfrentar a discussão sobre a educação híbrida. Como é que nós vamos conduzir o processo pedagógico tendo numa sala de aula que você não vai poder ter todos os 40, ou todos os 50, ou todos os 30 alunos? Você vai ter que fazer rodízio, você vai ter que combinar a educação presencial com formas não presenciais. Vamos ter que enfrentar esse debate. Agora, esse debate só é bem enfrentado se a gente pensar qual modelo pedagógico a gente quer. Porque isso já estava posto na EJA antes da pandemia. E aí eu já estou entrando na terceira questão. Os nossos sujeitos já não estavam vindo para a aula, já não estavam vindo para a escola, já não estavam sendo alcançados pela escola, porque eles entendem que, da forma como eles vivem, eles não podem estar todos os dias assistindo aula, porque da forma que eles vivem, eles não podem chegar na escola e enfrentar o tal do conhecimento de flores de plástico. Então, há um modelo que precisa ser repensado, e a pandemia possibilita isso para a gente. Então, é isso aí, quero agradecer imensamente, adoraria passar mais tempo conversando, infelizmente o tempo não dá, e me coloco à disposição dos colegas, e quando a gente puder voltar para se encontrar pessoalmente, vamos marcar um encontro desse, para a gente tomar um vinho, se agarrar, se beijar, se abraçar, brincar, enfim, se deliciar, ouvir rock, ouvir forró, ouvir milonga, ouvir qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado, professor Alessandro. Testemunho que os fóruns de EJA, nós temos nos reunido praticamente uma a duas vezes por mês, em média com 40 a 70 pessoas presentes nas reuniões. O documento que a professora Maria Luísa se referiu, um documento que foi pensado, gestado, não só por estados individualmente, mas também na discussão pelas grandes regiões. Então, cada região, cada cinco macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, fizeram essa discussão, depois retornaram com o documento. Então, é um documento muito pensado, discutido e reflexionado entre os diferentes fóruns, e que pode ser, de fato, uma referência para a nossa rede, para pensar a educação de jovens e adultos, né? E também o segundo documento do Fórum Popular de Educação, que também é um documento muito importante, entre outras coisas, apontando pela questão do financiamento para possibilitar o acesso e a inclusão, melhor dizendo, para as redes de internet,
de estudantes da EJA, né? Então, vale a pena a gente se debruçar enquanto rede sobre esses documentos e tomar eles como referências desafiantes nas nossas práticas dentro da rede federal. Eu quero agradecer a vocês muito, muito. Foi excelente a gente ter começado esse encontro preparatório com vocês três, com os fóruns de EJA, e com certeza vai deixar marcas para a reflexão do encontro em outubro. Também convido todas as pessoas para o dia 21 de setembro, será a próxima live, e teremos como convidados o CONIF, o Conselho Nacional de Reitores dos Institutos Federais, e também o FDE, que é o Fórum de Pró-Reitorias de Ensino. Então, hoje se iniciou a reflexão sobre as questões que vamos abordar lá no terceiro encontro, e continuaremos essa reflexão agora com outros interlocutores, outras interlocutoras, que vão ser, então, as instâncias de gestão da rede federal. Muito obrigado, um prazer contar com todas as pessoas que, mais uma vez, chamam a atenção. Nas descrições da live, temos a questão da coletânea Histórias que Merecem Ser Contadas. Textos devem ser enviados até o dia 26 de agosto, e as inscrições com submissão de trabalhos também do encontro, esses são para mais tempo, até 15 de setembro. Muito obrigado, professora Maria Luísa, professora Abdísia e professor Alessandro. Uma boa noite a todas e todos.